Mais uma semana que finalizamos e iniciamos, mas não por nossas próprias forças, mas sim pela graça do nosso Deus. Amém? E nessa noite nós já vamos estar então, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E você que tem a sua Bíblia, abra comigo na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 5 e o versículo 7, bem no finalzinho, capítulo 5, capítulo 5, da primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o 5 e o versículo 7. O capítulo 5, versículo 7 da primeira carta de Pedro, que nos diz assim: todos encontraram? O apóstolo Pedro dizendo: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Nós lemos a partir do 7, mas nós podemos ler o 6 junto com esse texto que nós lemos. O versículo 6 do capítulo 5, que nos diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Aí vem o texto que nós lemos a partir do versículo 7. Podei-vos assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui, ele está enviando esta carta para aliviar o peso, o fardo, para aliviar o sofrimento desses irmãos. E ele manda esta carta para idosos, para jovens, para irmãos em Cristo, de todas as idades. E ele fala algo interessante aqui a partir do versículo 7. Ele está dizendo no 6: portanto, meus irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Aí ele fala no versículo 7 para esses irmãos: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Ou em outras versões diz: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele cuida de vós. Então o apóstolo Pedro aqui está falando para irmãos, para jovens, para velhos, que eles venham a suportar um pouco mais aquilo que eles estavam enfrentando naquele momento. Perseguição, prisões, açoites, mortes muitas vezes, passar pelo fio da espada, passar por fogueiras, passar pela mais terrível tormenta, mais terrível dor, que é a dor de sofrer por não cometer nenhum crime sequer. Mas o nosso coração, o coração desses irmãos aqui estava aliviado, estava consolado pela certeza de encontrar o mais rápido possível com o Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui de um tema muito importante para essa época que era que eles passaram, que é sofrimento, perseguição,
afronta, tribulações. Só que o tempo passou, essa carta vale ainda para hoje. Nós não sofremos perseguições físicas, não sofremos prisões físicas, nós não somos jogados em prisões, talvez por enquanto, por sermos cristãos. Mas em alguns países, em algumas nações, isso ainda acontece nos dias de hoje. Somente pelo simples fato de sermos cristãos. Então, nos dias de hoje, esse tema aqui ainda vale para nós, porque podemos extrair ensinamentos importantes com esta carta, com este texto, a partir do versículo 7. De que, mesmo não passando pelos mesmos perrengues, pelas mesmas tribulações que esses irmãos, nós extraímos deste texto um ensinamento muito importante para os dias de hoje. Que há, de fato, alguém que nós podemos confiar quanto às nossas ansiedades. Que há, de fato, alguém que nós podemos lançar sobre ele, depositar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas opressões internas, as nossas preocupações, os nossos apertos internos, as nossas angústias internas. O fato é que esta carta nos ensina hoje, mesmo não sendo preso, mesmo não sendo açoitados, mesmo não passando pela morte por sermos cristãos no nosso país, na nossa nação, mas de fato nós aprendemos aqui então que há alguém, que há uma segurança quanto às nossas ansiedades. A verdade é que nós podemos, em todos os momentos da nossa vida, lançar sobre alguém as nossas ansiedades. E o apóstolo Pedro está falando aqui não de um terapeuta, não de um psicólogo, não de um psiquiatra, não de um amigo que nós podemos desabafar, não de um pai, de uma mãe que você pode desabafar e talvez em partes resolver as opressões, as angústias do dia a dia que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas o apóstolo Pedro aqui está falando de Deus. O apóstolo Pedro aqui está falando do nosso Senhor, que está 24 horas ao nosso redor, que está 24 horas dentro de nós, que está 24 horas e muito mais, desde o momento em que nós ainda nem estávamos caminhando na face desta terra, mas éramos apenas um feto, éramos apenas imaginações de nossos pais e assim por diante. O Senhor, Ele estava presente na nossa vida inconsciente, antes mesmo de nós termos nossa própria consciência. Então, o apóstolo Pedro está falando aqui que para esses irmãos e para nós, que há um Deus que todos os seres humanos podem lançar sobre ele, se crerem de fato nele, as suas ansiedades do dia a dia. O mesmo Deus que está lá presente, com a sua presença, porque Ele é onipresente, Ele está lá no lar do ímpio, Ele está lá no lar do crente. Ele está lá no lar onde Ele não está sendo adorado muitas vezes, como Ele também está no lar onde Ele é adorado. Porque a sua presença, ela é real, a sua presença, ela não tem fronteiras, a sua presença, ela é ilimitada. Ela não se detém a paredes. Só que a única diferença entre um lar, uma vida, um coração crente ou um coração que crê em Deus e um coração que não crê em Deus é a falta da fé, é a falta da certeza, é a falta de acreditar que este Deus é verdadeiro. Por isso, todos podem e todos têm um Deus para depositar a sua ansiedade.
para lançar sobre ele a sua ansiedade. Cabe a este ou esta pessoa ter a fé, ter a crença, ter a credibilidade, ter a certeza de que este Deus, a qual ele depositou, lançou a sua ansiedade, seja ela qual for, cabe a ela se ela vai crer, se vai acreditar ou não. E o apóstolo Pedro está falando do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso galardoador. Ele está falando, portanto, no versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. No versículo 6, o apóstolo Pedro está falando de Deus, da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. E o versículo 7 continua: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então nós sabemos com este texto que podemos, ou que temos alguém que nós podemos lançar, deixar em suas mãos, deixar a sua responsabilidade, em sua responsabilidade, a nossa ansiedade. Segundo, nós também aprendemos com esse texto aqui que este alguém é Deus. Deus tem o poder e tem total controle sobre as ansiedades do ser humano, sejam elas quais forem. Seja uma preocupação com o dia de amanhã, seja uma preocupação com o final do mês, seja uma preocupação com o alimento, seja uma preocupação com a família, seja uma preocupação, seja uma ansiedade, seja algo que nos perturba, seja qualquer coisa que abala o nosso coração. O apóstolo Pedro está dizendo que tudo isto o ser humano pode contar com Deus. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, todas. Não tem ansiedade A ou B, é todas as ansiedades nós podemos lançar sobre Deus, lançar sobre o nosso Senhor, porque Ele cuida de vocês, porque Ele cuida de nós, Ele tem o poder, Ele tem o controle de cuidar dos nossos passos, de nos cuidar, de nos vigiar, de nos saciar, de cuidar, de consolar a cada um de nós. É Ele que tem este poder de cuidar da nossa vida, porque se nós fôssemos nos cuidar a nós mesmos, sabe lá se estaremos aqui nesta noite. Se nós nos cuidássemos a nós mesmos, apostando todas as fichas em nós, dificilmente estaríamos aqui saudáveis espiritualmente. Mas Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus fiéis. Deus, quando nós lançamos sobre Ele, em suas mãos, acreditamos que Ele pode tomar controle das nossas vidas, dos problemas que sobrevêm sobre nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de nossas vidas. Ele pega essas ansiedades e Ele não deixa que elas venham a causar danos maiores nas nossas vidas. Nós lançando sobre Ele, sobre a sua responsabilidade, declarando que nós não temos poder para cuidar das nossas tristezas, das nossas angústias. Quando nós entendemos que nós não podemos lutar com as nossas próprias armas, com as nossas vidas, nosso dia a dia, com as tristezas, com as ansiedades, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós aprendemos com Ele, nós somos guiados por Ele, e Ele cuida de nós. Um ato de entregar, de lançar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, é um ato de louvor a Ele, é um ato de saber, de proclamar, de testificar que Ele tem poder. Quando nós lançamos sobre Ele, nós estamos acreditando no seu poder. Nós estamos confiando que nós não podemos, mas Ele pode. Nós estamos acreditando que nós não temos capacidade, mas que Ele tem.
que nós não temos força, mas Ele tem, que nós não sabemos os caminhos melhores, mas Ele sabe. Então, quando nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, não é que nós estamos dizendo assim: toma Deus, resolve os meus problemas. Toma Senhor, resolve agora. Eu me meti em uma encrenca, eu me envolvi em problemas que não eram meus e agora toma em tuas mãos. Não é disto que o apóstolo Pedro está falando, mas é de coisas que vêm para nos perturbar naturalmente. São coisas da vida que sobre a sua pessoa, a sua família, o seu lar, naturalmente. As circunstâncias da vida são as ansiedades que nós podemos lançar, são as ansiedades que nós lançamos sobre o nosso Senhor, e assim estamos dizendo que nós podemos contar com Deus, e assim estamos proclamando e declarando que Ele tem todo o poder sobre nós, que Ele pode cuidar de nós. E nós não podemos cuidar de nós mesmos. Como diz o versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Algo interessante nós aprendemos neste texto aqui, que esses irmãos, eles foram noticiados de algo que eles não sabiam. Imagine esses irmãos perseguidos, afrontados, presos, e de repente o apóstolo Pedro dá para eles o conhecimento e a notícia de que eles não estão sozinhos aqui neste mundo, mas que o adversário, o diabo, está pertinho deles, ao derredor, buscando para matar, para devorar, para devastar a vida de cada um deles. Mas nós, nesta noite, nós aprendemos com este texto aqui que o diabo, o nosso adversário, o adversário do Filho de Deus, o adversário do cristão, ele está aos nossos redores. Mas nós não podemos enxergá-lo, mas nós não podemos ver o nosso adversário. Mas nós não podemos enfrentar o nosso adversário com armas humanas, com armas físicas, com a nossa força física. Por isso, que quando nós lançamos as nossas ansiedades para o nosso Senhor, Ele é louvado, Ele é engrandecido, Ele é adorado, Ele é reconhecido como o nosso protetor, e Ele cuida de nós, porque nós não sabemos nos cuidar, porque nós não enxergamos o nosso adversário onde ele está, mas Deus cuida de nós. Porque se nós tentássemos nos cuidar sozinhos, o nosso adversário nos daria uma rasteira tão grande. Se nós tentássemos nos prevenir contra Satanás, contra o diabo, facilmente ele nos pegaria. Mas nesta noite nós aprendemos com esse texto que nós não podemos contar conosco, mas que nós podemos sim contar com aquele que é eterno, aquele que detém em suas mãos o poder, aquele que detém em suas mãos os olhos de fogo, que vê o nosso adversário chegando nas nossas vidas, ao nosso redor. E ele diz: lancem as ansiedades sobre ele, porque ele cuida de vós. O adversário anda de redor. Resistam-lhe. Lance as ansiedades na presença de Deus. Confie nele. Sejam sóbrios e vigilantes quanto ao adversário. E quando ele chegar, o texto nos diz: resistam-lhe. Quando ele oferecer, quando ele fazer a proposta, quando ele tentar, resistam-lhe. Resistir, aguentar firme, firmar-se na fé. E resistam-lhe, firmes na fé.
Quando nós resistimos ao adversário que nós não enxergamos, que nós não tocamos, que nós não conseguimos lutar contra, mas ao mesmo tempo lançamos a ansiedade, lançamos a angústia, lançamos a opressão naquele que tem poder, naquele que nós podemos contar com Ele, Ele cuida de nós. Ele vence por nós quando nós nos firmamos na fé. E o Deus de toda a graça que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Coisas grandiosas que nós aprendemos com esta carta do apóstolo Pedro. O nosso Deus, Ele faz tudo isto pelos seus. Depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Deus irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Esta mensagem, esta carta, este consolo, esta esperança, este reânimo serviu de grande valor para aqueles irmãos que estavam tendo as suas vidas ceifadas, as suas vidas perseguidas, afrontadas, e também serve para nós nesta noite. Quando resistimos ao nosso adversário, mesmo sem enxergá-lo, sem poder enfrentar, e quando entregamos, quando lançamos sobre o nosso Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, confiando nele, declarando a nossa submissão a Ele, a nossa sujeição a Ele, Ele cuida de nós. E quando tudo passa, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica e nos fundamenta. Quando nós permanecemos fortificados na fé. É só o nosso Deus que pode fazer isto para nós. Isto por nós. É só o nosso Deus. Então, não importa o que passar, não importa o que acontecer, pense nesse texto. Lance sobre ele, entregue para ele as preocupações desta vida, lance sobre ele, confie nele, em um ato de adoração, em um ato de glorificação a Deus, confie nele, entregando tudo, entregando a ele as ansiedades, as preocupações, e ele, tendo em suas mãos o controle, ele cuida de cada um, ele realiza o seu milagre, ele realiza a sua maravilha. Amém? Não se preocupe, não desanime, não fique assustado por muito tempo, não se preocupe por muito tempo, não fique ansioso, ansiosa por muito tempo. Quando as circunstâncias baterem às nossas portas, nós temos um Deus, nós temos alguém que vai lá no mais profundo íntimo do nosso ser e conhece as nossas fraquezas, e conhece as nossas deformidades, e conhece as nossas pequenas forças. E nós oferecemos a Ele o nosso ser, o nosso coração, e através da sua misericórdia Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele faz de nós os seus servos, os seus instrumentos. Guardamos esta palavra em nossos corações nesta noite, e através da fé ela vai frutificar no nosso dia a dia, que cada dia nós venhamos lembrar de lançar sobre Ele, de confiar nele, quando algo bater na nossa porta, quando a afronta, quando a angústia bater na porta do nosso coração, devemos lançar sobre Ele tudo. Amém? Se coloque de pé nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por Ele estar presente aqui neste lugar. Ouvimos a sua voz falando conosco através da sua palavra, e ela nos ensinou, nos encorajou,
e nós estamos prontos para iniciarmos esta semana, lançando sobre ele tudo aquilo que vai vir amanhã, quarta, quinta, sexta, e no decorrer do mês e no decorrer do ano, porque nós não sabemos o futuro. Então vamos lançar sobre ele as nossas vidas. Amém? Quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez a partir das 7h30 em mais um culto da família. Convide um familiar para estar aqui ouvindo a palavra, louvando ao Senhor em mais uma noite, e vamos juntos continuar esta semana de adoração ao nosso Deus. Vamos então orar e agradecer, unir a nossa fé nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta oração te agradecer pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Queremos te agradecer por tua presença ter sido real, ter sido verdadeira, ter sido sentida aqui nesta noite. Nós te louvamos porque o Senhor se fez presente em espírito e em verdade neste local. Sentimos a tua graça através da leitura da tua palavra, enquanto louvamos ao Senhor, enquanto ouvimos a tua voz através da tua escritura. Senhor, que nós venhamos guardar esta palavra, este ensinamento, este alerta em nossos corações, que onde alcançou o som do microfone, onde alcançou estas imagens, que pessoas venham ser motivadas a lançar sobre Deus, a lançar sobre o Senhor as suas ansiedades, e que pare, Senhor meu Deus, de sofrer, e que largue de uma vez, Pai amado, a vida de pecado, mas que venham imediatamente entregar a sua vida ao nosso Deus, assim como o Senhor nos faz feliz, assim como o nosso Deus nos faz alegres, contentes, cheios de esperança e perspectiva de um futuro na eternidade. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, que nós venhamos ser semeados no nosso coração com a tua escritura nesta noite, que nos ensina e que nos corrige. Pai amado, que nós venhamos levar para os nossos lares, venhamos levar para os nossos dia a dia, e venhamos, Pai, ter esta palavra frutificada na nossa vida. Senhor Jesus, onde alcançou o som do microfone, onde alcançou estas imagens, que a tua palavra venha fazer morada, e o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, e que nós venhamos te adorar juntos a cada dia mais. Senhor nosso Deus, que quarta-feira venhamos estar aqui em mais um culto para te adorar, para te exaltar, e que o Senhor venha abençoar a semana de cada um, a noite de sono de cada um. Venha, Senhor meu Deus, que abençoar, Pai amado, os sonhos, os projetos, os desejos de cada um, os objetivos, que tudo venha suceder segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é bom e o que é melhor para cada um de nós. Assim nós te agradecemos, desde agora e para sempre, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E até quarta, estamos todos despedidos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.